Olá, lindezas, voltamos com mais uma aula, um recorte de aula síncrona que tivemos no curso de extensão Sintaxe, o período simples na gramática tradicional, um curso de extensão que oferecemos pelo SECA UniOeste. E agora a gente vai começar a falar sobre o predicado. E vamos começar a falar sobre os predicadores verbais e seus complementos. Então, tudo que não se encaixar na posição do sujeito será considerado predicado. Com exceção do que a gramática classifica como vocativo, que ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. É um elemento externo a esses dois elementos. Vamos ver aqui a questão de um verbo. Vamos ver o verbo vender. O vender pede uma posição que a gente vai chamar de argumento, é quem vende, ou seja, sujeito. Alguém vende o quê? Ou um objeto. Então tem um outro argumento aí, abre espaço para outro argumento. E vende algo a quem? Um objeto indireto. Então vocês veem que essas perguntas mostram que nós temos um verbo com 3 argumentos. Um aí na posição do sujeito, a gente chama esse argumento, sempre o sujeito vai ser um argumento externo ao verbo. Essa é uma abordagem que seria interessante você fazer na escola, mas que a gente não faz. É ver aqui como é que o verbo vai se relacionar, abrindo argumentos para elementos. Alguns abrem argumento para 3 elementos, outros abrem argumento para 2, e outros para 1, e outros não abrem argumento. Outro verbo, aqui só explicitando o que seria em termos da oração. A professora é o argumento externo, sujeito, o quem, vendeu o quê? Seu livro, um argumento interno do verbo, então aqui, objeto direto, vendeu o quê? A quem? Objeto indireto, aos alunos. Então, teríamos aí completado essa estrutura. Vamos ver um outro exemplo com 3 argumentos. Verbo enviar. O enviar pede quem enviou? Enviou o quê? O gabarito. A quem? Aos colegas. Então, vocês percebam que este verbo é um verbo que abre 3 argumentos também. Agora vamos ver um exemplo com verbo que abre 2 argumentos. Estudar. Então, nós, o argumento externo, estudamos algo. Sintaxe. Ele não pede um objeto indireto. Então, este é um verbo que abre o argumento externo, o argumento externo para o sujeito, e um argumento interno que é o objeto direto. E por que é objeto direto segundo a gramática tradicional? Porque nós colocamos esse elemento, vou voltar no exemplo anterior para fazer a comparação, nós colocamos esse elemento, por exemplo, o gabarito, sem a ponte da preposição. Ele não existe preposição. Enquanto esse outro elemento aqui pede a preposição a. A com o artigo os fica aos. Então, o verbo estudar abre espaço para 2 argumentos. Vamos ver mais um exemplo com 2 argumentos. Verbo morar. Alguém mora em algum lugar. Então, a Vitória mora no estado de São Paulo. Então, aqui nós temos um verbo que abre 2 argumentos. Percebam, gente, depois nós vamos voltar nesse exemplo, porque a gramática tradicional vai entender que esse verbo ele é intransitivo, ele não pede nenhum objeto. De fato, o objeto no tipo de objeto direto e objeto indireto, na sua estrutura, não. Mas ele pede um complemento, ele abre um argumento para um complemento aqui circunstancial. Então, essa é uma das críticas que se faz à definição de transitivo e intransitivo lá na gramática tradicional. Depois nós voltaremos a ele. Agora vamos ver exemplos de verbo que abre apenas um argumento. Chegar. Então, por exemplo, minha gramática chegou. Ele abre que tipo de argumento aqui? É um argumento externo. O sujeito está pós-posto. Chegou minha gramática. Mas eu poderia colocá-lo tropicalizado no seu lugar canônico. Minha gramática chegou. Então, ele só traz aqui um argumento externo, ele não pede nem objeto direto, nem objeto indireto, nem outro tipo de complemento. Então, internamente, ele não abre nenhum argumento. Outro exemplo, verbo haver.
houve uma live de sintaxe. Neste caso, ele abre apenas um argumento, que é objeto direto, e não abre argumento externo, ou seja, não tem aí a posição do sujeito. Então, ele também é um verbo argumental, de apenas um argumento. Há verbos que não têm argumento nenhum, por exemplo, chover. Então, aqui choveu. Não abre espaço para sujeito, não abre espaço para nenhum objeto, ele não exige nenhum tipo de complemento. Então, é um tipo de verbo que não abre esse espaço para argumentos. Vamos ver outro exemplo, nevar. Esses verbos da natureza, né? Nevou. Nós não temos aí a posição do sujeito e nem de nenhum objeto exigido pelo verbo. Ah, mas eu posso dizer nevou hoje, professora? Pode, você pode dizer, você pode escrever, a gente faz isso. Mas vocês percebam que o hoje não é uma exigência do verbo. Ele é uma circunstância que a gente agrega a informação, mas ele não é uma exigência do verbo. Então, isso tem que ficar bem claro para depois a gente conseguir classificar os adjuntos adverbiais. Então, vamos voltar lá no vender. A professora vendeu seu livro aos alunos. Então, aqui, nós temos esse argumento externo que tem um papel semântico, hora de agente, de experienciador, de paciente, etc. Nós temos o objeto direto ali, o seu livro, que tem papel semântico, hora de paciente, de tema, e pode ser substituído pelo pronome oblíquo o ou a, os ou as. Vendeu-os aos alunos, vendeu-o ao aluno, aos alunos, vendeu-as aos alunos. Então, neste caso, a gente vai, numa linguagem mais formal, a gente vai usar o e o a. O lhe a gente não usa para objeto direto, a gente usa para objeto indireto. Então, vamos aqui fazer só uma retomada sobre a NGB. Como é que a NGB vê essa questão do verbo? Então, a prof trouxe aqui a questão dos argumentos, que não é a forma como trata a NGB. E como é que a NGB trata? Ela vai falar em verbo intransitivo, ou seja, o verbo que não pede nenhum complemento. Ela deixa de fora a questão do argumento externo, que é o sujeito, ao descrever o verbo intransitivo ou os outros tipos de transitividade verbal. Pensa só naqueles argumentos internos. O intransitivo, então, é um verbo que não pede nem objeto direto, nem objeto indireto. Choveu, por exemplo. Choveu e ponto. Não precisa chover o que, a quem. Não existe essa possibilidade, a menos que a gente use conotativamente. E o verbo transitivo. Como é que se compõe o verbo transitivo? Ele pode ser transitivo direto se o objeto que o complementa não vem com preposição, li o quê? Um livro de literatura. Ou ele pode ser indireto se esse complemento pede preposição. Eu gosto. Gosta de quê? De sintaxe. Então, nós temos aqui um exemplo de verbo ler, verbo transitivo direto, e gostar, verbo transitivo indireto. E nós temos também aquelas possibilidades de ter dois tipos de complementos, né? Enviei um desafio aos alunos. Então, enviou o quê? Um desafio. A quem? Aos alunos. A gente chama também de bitransitivo, ou transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Então, neste tipo de verbo, que compõe o predicado verbal, que a gramática tradicional tem chamado de verbo significativo, em contraposição ao verbo de ligação, que a gente vai ver daqui a pouco, ele então tem essa possibilidade de transitividade. Na verdade, a gente viu que tem, aqui em relação ao objeto indireto, ainda outras possibilidades não exploradas.